Camila, tudo bom, Camila? Minha filha com 12 anos tem líquen plano pilar e rinite crônica. Sempre quando a rinite está atacada, dá umas feridas no couro cabeludo, parecendo pelo encravado. Tem algum fator que relaciona isso? O líquen plano, né, pilar, ele é um subtipo do líquen plano. O líquen plano é uma doença que acomete na pele. Nesse caso, o líquen plano pilar ele acomete o couro cabeludo, em específico, aonde é uma doença rara, não é uma doença muito comum e precisa ser diagnosticada através de biópsias, tá? Isso é muito importante nós entendermos essa situação. Porque ela se confunde muito com a chamada dermatite seborreica. Então a primeira coisa que eu preciso perguntar para você, realmente você confirmou essa lesão como líquen plano pilar através de biópsia? Confirmou isso? Se você não confirmou, pode ter a chance de uma dermatite seborreica. E a dermatite seborreica, ela está muito ligada, muito relacionada a processos alérgicos, tá? Processos alérgicos respiratórios, principalmente o processo alérgico mediado por IgE, porque quando você tem uma produção muito grande do anticorpo IgE, você tem um desbalanço da imunidade. Esse desbalanço da imunidade é que a gente chama desbalanço TH1-TH2, e a gente sabe que quanto menos linfócitos TH1, que são aqueles linfócitos que nos defendem de infecções, dentre eles as infecções fúngicas, quanto menos linfócitos TH1 você tiver, maior a chance você vai ter de apresentar manifestações fúngicas, dentre elas a própria dermatite seborreica. Entendeu, Camila? Então, a gente primeiro tem que entender se o diagnóstico foi feito através de biópsia ou você tem uma suspeita de ser um líquen plano pilar, tá? Se for um líquen plano pilar, ninguém sabe muito bem o que causa o líquen plano ou o líquen plano pilar, né? E o líquen plano pilar, ele acomete, então, os folículos pilosos, né? Daí o nome pilar, pilosos. E causa um processo inflamatório e o paciente, então, vai tendo uma morte do folículo piloso, fazendo com que não haja mais a produção do fio de cabelo, né? O que pensa-se é que seja uma doença autoimune mediada por linfócitos T. E esses linfócitos T causariam, então, uma inflamação local, levando à morte do folículo. Assim, é muito difícil a gente dizer, porque ninguém sabe muita coisa sobre a doença, ainda não tem um consenso definitivo da etiopatogenia da doença, da etiologia da doença, como ela acontece, por que ela acontece, de que forma ela acontece, né? Ou seja, qual é o endótipo, é o termo mais correto, o endótipo, ou seja, a estrutura imunológica interna sua que leva a causar o líquen plano pilar. Tá? Ninguém sabe muito bem como isso acontece, suspeita-se que seja uma interação de linfócitos T causando processo inflamatório. É você pensando que um paciente alérgico que tem uma crise alérgica é um paciente que teria também uma desregulação dos chamados linfócitos T reguladores, porque hoje a gente sabe, antigamente a gente não entendia muito bem isso, mas hoje a gente sabe o que faz com que o paciente alérgico ele melhore do quadro clínico não é a baixa do anticorpo da classe IgE, não é. A IgE muitas das vezes ela demora anos para baixar, meses a anos para baixar. O que leva à melhora do paciente é a produção do anticorpo bloqueador da classe IgG4. Eu vou falar bem devagarzinho isso para você entender, porque aí você vai entender meu raciocínio. A produção do anticorpo bloqueador da classe IgG4 e também da produção do chamado linfócito T regulador. É isso que leva o paciente a melhorar a curto prazo, curto e médio prazo. Depois pode ser que com o futuro existe uma alteração dos clones de linfócitos B e, consequentemente, uma diminuição então, do anticorpo IgE. Por isso que um paciente que, às vezes, começa o tratamento para alergia com a vacina e mede novamente a IgE dele, ele fica surpreso, mesmo ele melhorando clinicamente, porque a IgE às vezes vem aumentada, né? Ou seja, poxa, eu tinha uma IgE de 2.000, agora estou tendo uma IgE de 2.300, o que acontece, né? O que está acontecendo comigo? Será que a vacina está me fazendo mal? Poxa, mas como é que ela pode estar me fazendo mal se eu melhorei clinicamente? Por quê? Porque você aumentou a produção, principalmente de linfócito T regulador. E esse mesmo linfócito T regulador, como ele regula o processo alérgico, apesar de serem reações imunológicas díspares, né? Você vê que essa ambiguidade muitas das vezes pode se unir, essa duplicidade, né?
ela pode se unir eventualmente. Então, assim, como o linfócito T regulador é o mesmo que regula o processo alérgico e também regula as manifestações de autoimunidade, interessante esse relato seu, pode ser que quando ela tem a rinite, ou seja, ela tem uma exacerbação da rinite, que é uma manifestação alérgica, você então também tem uma desregulação ou uma diminuição da ação do linfócito T regulador. E a diminuição do linfócito T regulador, por sua vez, levaria então ao aparecimento de doença reumática. Entendeu? É uma possibilidade, tá? É uma possibilidade. Eu só estou aqui, não quero fechar diagnóstico para o caso da sua filha. Não entenda isso, pelo amor de Deus. Tá? Isso aqui é só um compartilhamento de informações para depois você passar isso para o médico e aprender também. Que hoje o conhecimento, ele é geral. Eu acho que as pessoas têm que buscar o conhecimento. Conhecimento é tudo, né? A gente não pode deixar simplesmente se levar por ventos de doutrinas de todas as espécies. A gente tem que ter o conhecimento sólido para a gente poder ter as nossas próprias conclusões. Então, entende? Antigamente, quando eu me formei na área de alergia, ou tinha alergia ou tinha doença reumática, doença de autoagressão, né? Então era assim, a gente não entendia muito bem essa convivência entre duas doenças, né, que são díspares, que de certa forma, uma estaria num lado da balança chamada linfócito TH2, e a outra estaria do outro lado da balança, que é a doença imunológica, a doença autoimune, que seria o linfócito TH1. Então, quando você tem aumento de TH2, você tem diminuição de TH1, então, teoricamente, você teria um paciente alérgico, teria menos doenças reumáticas. E o inverso também aconteceria, ou seja, quem tivesse doença reumática, então teria menos asma, menos rinite, menos bronquite, assim por diante. E isso está mudando, porque viu-se que um paciente que tem uma doença alérgica, que tem uma deficiência de linfócito T regulador, um paciente que tem uma doença reumática, porque também tem uma deficiência de linfócito T regulador, né? Também uma das causas, né? São várias causas, uma das causas é deficiência de linfócito T regulador. Inclusive também quando você tem uma doença alérgica constante, com infecções constantes de repetição, sem ter uma imunodeficiência primária, você pode também induzir processo reumático, porque você acaba produzindo muito alarminas, né? Com imunodeficiência primária ou sem imunodeficiência primária. O que são as alarminas? São aquele lixo que é liberado durante o combate a vírus e bactérias, né? Que as células imunológicas elas entram em contato com vírus e bactérias e tudo isso, e elas não conseguem então limpar adequadamente nosso corpo, né? Contra aqueles fragmentos daquela batalha que houve entre as células de imunidade, nossos soldados, e também as bactérias, os intrusos, né? Então aquilo ali produziria então entidades chamadas alarminas, e essas alarminas com o tempo, elas acabariam induzindo respostas imunológicas autoimunes. Então, trocando em miúdos, um paciente que viesse a ter com imunodeficiência primária adquirida ou sem imunodeficiência primária adquirida, menos comum, mas pode acontecer também, um paciente que viesse a ter infecções de repetição, ele teoricamente teria mais chance de desenvolver doença reumática. Então, eu estou até comentando isso com você, sabe, Camila? Que aqui eu estou viajando aqui, né? Eu estou comentando isso com você porque a gente tem que entender melhor o quadro clínico da sua filha e saber se ela já tem quadros de infecção de repetição de longa data, se ela tem algum tipo de imunodeficiência primária associada. Estou vendo aqui com cabeça de imunologista, né? Certamente o dermato às vezes não tem esse conhecimento que a gente tem. Então, assim, se ela tem alguma imunodeficiência primária, né? Ou seja, uma criança que já teve internada várias vezes por pneumonias de repetição, por furunculose de repetição, infecção urinária de repetição, precisando tomar muitas vezes antibiótico, pelo menos 3 a 4 vezes por ano antibiótico, né? Necessitando de internações na unidade de emergência para controlar aquelas crises, precisando de internação para fazer antibiótico venoso, para curar o paciente de um processo infeccioso. Ou seja, eu estou aqui fazendo um chamado brainstorm, né? Usando um pouco desse anglicismo, uma tempestade cerebral com você, certamente para te dar muitas perguntas, entendeu? Você anotar essas perguntas e depois se levar para um imunologista e ele certamente poderá tentar te ajudar. Mas eu acho que é uma coisa interessante você conversar com o seu médico particular, ou com a gente, pode ser também, ou com o seu médico. Sempre o seu médico é a melhor opção, né? Ele que tem o seu prontuário, que ele conhece, esse sempre é a melhor opção. Mas se não tiver, a gente pode tentar te ajudar. Conversar com o seu médico e explicar essa situação, essa interação do linfócito T regulador no aparecimento, no agravamento
do líquen plano pilar e também da rinite, né? Quem sabe não é um problema de linfócito T regulador e que de certa forma possa ser trabalhado, né? Porque a imunoterapia dessensibilizante para o tratamento de doença alérgica, ela produz linfócito T regulador, né? Então quem sabe você talvez numa hipótese, conversando muito com o seu médico, investigando isso muito de perto, fazendo isso de uma forma muito parcimônica, tá? Você iniciando uma imunoterapia específica para alérgenos, você não possa, em contrapartida, melhorar do líquen plano pilar, né? Mas isso tem que ser feito de uma forma assim muito devagarzinho, sabe? Conversando com o médico, avaliando os prós e contras, até porque a imunoterapia ela tem as suas contraindicações relativas, não são absolutas, mas contraindicações relativas para doenças reumáticas. Certamente, o líquen plano pilar não é uma doença reumática maior, é uma doença reumática menor, assim como a psoríase, né? É uma doença estabelecida somente na pele e que não tem efeito sistêmico. Mas as doenças reumáticas maiores teriam contraindicações então para fazer imunoterapia, porque ela pioraria a imunoterapia, principalmente se ela tivesse em atividade. Ou seja, a doença reumática, que a gente também não sabe se o líquen plano pilar é uma doença reumática, né? A gente pensa na possibilidade de ser uma doença de alta agressão mediada por linfócitos, mas a doença reumática, por sua vez, ela tem uma contraindicação relativa, não é uma contraindicação absoluta para o uso da imunoterapia dessensibilizante e certamente precisa ser visto muito de perto com o médico para ele tentar então resolver essa situação e pode ser que talvez, porventura, na possibilidade, conjecturando, entendeu? Iniciando a imunoterapia dessensibilizante com produção de linfócito T regulador, você teria então em contrapartida uma melhora, sua filha teria uma melhora então do líquen plano pilar, tá? É um brainstorm aqui, é só um compartilhamento de informações, não querendo de hipótese nenhuma dizer que sua filha deve fazer isso, tá bom? Mas conversando com uma equipe médica, com médicos especialistas e o médico entendendo que existiria uma indicação específica para rinite alérgica, estratificando o risco, pode ser que haja uma melhora, tá bom, Camila? Espero ter te ajudado. Um abraço, obrigado.